Bom dia, Deus abençoe seu dia. Hoje, dia 29 de agosto de 2020, sábado. Eu vim falar aqui da minha história favorita, José do Egito, o herói. Amém? A história dele se encontra no livro de Gênesis. Eu vou ler o capítulo 30, vou ler algum versículo do 37, tá bom? E a história dele você pode estar acompanhando na sua Bíblia, desde o capítulo 37, vai até o capítulo 50. Leia, é uma linda história. Tá bom? Então vamos lá. Gênesis capítulo 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Amém? Li até o 5. E você dê continuidade aí, a linda história. Aqui nós vemos, né, uma história que um rapaz, um jovem de 17 anos apenas, apacentava as ovelhas, né, um adolescente, e aqui o pai tinha colocado um filho, né, José tinha 12 irmãos, e Jacó preferia, e era visivelmente a preferência por apenas um filho. Um erro gravíssimo, né? Então ele tinha 12 filhos, Jacó, e ele preferia só a José. Como diz a Bíblia, era filho já da sua velhice e da esposa que ele amava, Raquel. Então ele deu um presente ao filho preferido, a túnica. E essa túnica, olha, eu fui procurar uma curiosidade sobre essa túnica. A túnica chegava aos calcanhares, ela era comprida, longa, ela chegava aos calcanhares, de mangas longas, e era uma vestimenta usada somente por pessoas de grandes posses, governadores. Um rapaz de 17 anos ganhou presente do seu pai, que quem usava era somente governadores. Olha só. A túnica era linda, né? E daí a dureza entrou no coração dos irmãos, porque o pai preferia os irmãos, o José. E os irmãos via isso. E aí veio essa túnica. Nossa, aí acabou, né? Então aí, o que veio de tudo isso? Quais foram os sentimentos que brotou no coração dos irmãos? Ali brotou a inveja, ali brotou os ciúmes, ali teve tentativa de assassinato, né? Trabalho escravo, calúnia, difamação, tudo isso envolveu nessa história aqui. Então, José mais pra frente foi ver o que os irmãos estavam fazendo no campo. E aí foi procurar, porque o pai mandou. O pai podia ter mandado algum servo dele, mas mandava José. E José era tido pelos irmãos como um dedo duro. José imaturo, na sua meninice ali, né, não pensava que fosse causar tudo isso. Pois é, até que quando ele foi ao campo, viu o que os irmãos estavam fazendo, os irmãos já estavam muito aborrecidos, ainda teve um sonho, né, que falava que eles se curvavam para José, foi muito abuso, eles pensou, né, e daí veio a maldade, a dureza do coração, a perversidade no coração deles. E eles tentaram, né, matar o seu próprio irmão, jogando dentro de uma cisterna. E aí um dos irmãos se compadeceu, né, o Rubem. O Rubem já tinha perdido o seu direito de primogênito, porque se envolveu com a mulher de seu pai, a Bila, né? E aí ficou visivelmente quando ele ganhou a túnica, mas mesmo assim o Rubem ainda tinha um sentimento e não queria que matassem o irmão. Então, enquanto ele se afastou um pouquinho, eles venderam o irmão, trabalho escravo. E daí foi para o Egito.
E daí foi vendido lá e ele foi parar nas mãos de Potifar. Que história linda, né? Aí vem a Potifona, que o pastor fala sempre. E aí toda aquela história, né? De calúnia ali, né? A esposa tentou agarrar o José. Então, assim, essa história envolve muitos sentimentos. E nisso tudo, José ficou muito machucado, porque ele foi crescendo. E aí foi crescendo. E aí veio aquela história de que ele tinha tentado abusar da esposa de Potifar. E depois foi preso e ficou ali. Só que em tudo que José fazia, ele era obediente, ele era um cara de caráter. E o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia prosperava. E daí, né, teve o sonho lá na prisão, e aí ele, depois o copeiro esqueceu ele, né, aí o copeiro lembrou dele, aí ele falou pro faraó, e aí foi posto como governador do Egito. Que história, né? Só que aí, aquele menino lá que tinha 17 anos, já estava com 30 anos. E o faraó deu a ele, não só, né, o anel de autoridade, mas também deu a esposa, a Zenate, e os 2 filhos que veio também, né? Os 2 filhos. E então, mas o coração endurecido pelo ódio e contaminado por pensamentos homicidas não estava propenso a prestar muita atenção no clamor da sua vítima. Os irmãos podiam se arrepender ali, mas os irmãos estavam tão endurecidos, com tanta raiva que tinha no coração deles, que eles, mesmo ouvindo o irmão ali na cisterna, não quiseram ajudar, né? E Jacó estava colhendo aquilo que ele tinha plantado lá atrás com o irmão, quando ele enganou o pai, né? Mesmo jeito, pegou o animal ali, vestiu aquela roupa ali para se passar pelo Esaú. Então, o que o pai tinha plantado lá atrás, os filhos de Jacó fizeram a mesma coisa. Então, temos que prestar muita atenção, porque o ciclo, né, se repete. Ele próprio havia semeado muitos anos antes, mataria um cabrito a fim de enganar o pai. Está lá em Gênesis 27, seus filhos seguiam seus passos, do 1 ao 17. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, que está lá no livro de Romanos 5, 20. E aí José já lá, né, como governador do Egito, a história dele é grande, é longa, é muito bonita, então eu estou resumindo, porque o tempo já está correndo ali. Então, assim, e o Senhor era com José. Por isso, por tudo que ele passou, ele não se corrompeu, ele não se vendeu, ele não se curvava aos deuses dali. Ele se manteve fiel, ele se manteve íntegro, ele se manteve, continuou sendo um homem de caráter. E Deus o honrou e abençoou. E através de todo esse sofrimento, toda essa luta, toda essa tristeza, veio a salvação, né? Para todo o povo ali. Então, aquele mal todo ali, o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, que está lá em Gênesis 9, 39, 2. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que está lá em livro de Romanos 8, 28. Então, todo sofrimento resultou em bênçãos, né? Sofrimento é bom? Não. Mas aquilo ali que estava acontecendo, José se manteve firme e fiel ao Senhor. E o Senhor o honrou e abençoou. E colocou como governador do Egito. Teve uma esposa, essa esposa gerou 2 filhos. E os nomes dos 2 filhos eram Manassés, que significa esquecimento. Ele já tinha esquecido tudo que ele passou. Aquela ferida, aquela tristeza, aquela mágoa. Puxa, os irmãos tentando matar ele, né? Então, esquecimento. E veio o segundo filho, Efraim, fértil, significado. E o significado do nome do José significa aquele que acrescenta, acréscimo do Senhor. Deus multiplica. Olha que alegria, que bênção, né? Servir ao Senhor, se manter fiel, continuar firme no caminho dele, mesmo nas adversidades. O Senhor nos honra e nos abençoa. E todas as coisas cooperam para o bem. Amém? Deus abençoe o seu dia e o seu final de semana. O Senhor é conosco, nos honrando e nos abençoando. E através de José, de todo sofrimento, de toda luta,
toda a tristeza. Teve a salvação de toda a casa dele, da família dele.